Olá pessoal, tudo bem? Devido à grande quantidade de perguntas, pessoal, sobre a atividade, então a gente vai fazer mais um vídeo para explicar um pouco mais sobre alguns dos elementos sobre o que a gente entende ou como é que a gente interpreta alguns pontos sobre o orçamento mestre. Então nessa atividade, pessoal, então eu vou continuar no exemplo resolvido já que eu mostrei para vocês anteriormente. Percebam o seguinte, pessoal. Eu acho que em alguns pontos já são pontos pacíficos, acho que todo mundo já compreendeu grande parte das perguntas que a gente tem que se fazer quando a gente fala sobre o orçamento mestre. Nesse caso em específico, pessoal, quando a gente fala sobre orçamento, estoques, a forma de produção e tal, a gente consegue entender de uma forma ampla e geral o que a gente precisa fazer para resolver os exercícios de uma forma geral para qualquer tipo de exercício, não só esses que eu coloco para vocês. Mas, em específico, pessoal, essa atividade, prestem atenção em alguns dos elementos que eles vão divergir dos outros que a gente já fez, mas, de uma forma geral, eles são poucos desses elementos. O principal mesmo a gente já compreendeu, é só a gente, pelo menos, tentar colocar em prática a maioria do que a gente já viu, e que, é claro, em um ponto ou outro a gente pode se equivocar, mas, pelo menos sabendo o conceito, não tem nenhum problema, a gente consegue pelo menos propor uma correção ou no meio do caminho tentar entender. Enfim, sem mais enrolações, vamos tentar resolver esse exercício e ver o que a gente precisa fazer ou se atentar para o exercício ou para a nossa atividade avaliativa. Percebam o seguinte, então a empresa ela tem a necessidade, ela tem então como orientação a venda de 2.500 peças de produto normal e 1.500 peças de produtos diet. Então, de uma forma geral, ela tem a necessidade de vender 4.000 refrigerantes. Então, o total de refrigerantes que ela precisa vender no período de 2015, 4.000 refrigerantes, cada um tendo um preço diferente. Então, nesse caso, leva-se em consideração o objetivo geral que a empresa precisa vender, que são esses 4.000 refrigerantes. Então, aqui, pessoal, se eu esquecer de colocar que são lotes de refrigerantes, me perdoem. Mas é que é tão comum, é tão rápido, que a gente já vai falando que são 4.000 unidades. Mas não se preocupe, então são 4.000 lotes. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem que fazer uma multiplicação simples aqui. Lotes, a quantidade que a gente vai vender, vezes o preço unitário de cada um deles. Então, uma multiplicação simples, beleza, resolvemos. O rateio, então, pessoal, é o que a gente vai falar quando a gente chegar lá nos nossos custos indiretos. Quando a gente fala dos custos indiretos, a gente tem que lembrar que existem alguns custos fixos, que, por exemplo, eles são custos genéricos para todos os produtos que a empresa faz. Se ela tivesse 25 produtos, então ela teria que dividir por esses 25 produtos, de acordo com algum critério que orientasse o rateio. Então, nesse caso, a empresa ela diz que ela vai focar de acordo com as horas de trabalho para cada um dos produtos. Como eles são produtos idênticos, então eles têm a mesma quantidade de horas de produção. Então, nesse caso, estou fazendo o mesmo refrigerante, a única coisa que muda é o recheio, não é o recheio, mas o xarope, antes que eu fale besteira. Então, nesse caso, o xarope do produto é o que vai fazer a orientação, e uma hora um vai ter mais açúcar, o outro vai ter menos açúcar, mas no final das contas é a mesma coisa. Depois, sabendo então o que vai orientar a produção, a empresa ela tem que entender o que vai sair dos teus estoques. Por quê? Então a empresa ela já possui um estoque que ela vai carregar do ano de 2014 para o ano de 2015. Então todos os custos que a empresa teve no ano de 2014, ela vai empurrar para o ano de 2015. Digamos, produtos acabados que foram fabricados no ano de 2014 tiveram os custos relativos ao ano anterior. Então, nesse caso, você, de alguma forma, os produtos que não foram vendidos, é como se, então, de alguma forma, a gente estocasse o preço, na verdade, os custos que foram envolvidos na produção daqueles produtos, e eles, então, eles vão ser carregados para o ano de 2015, e a partir do momento que a gente tiver a venda desses produtos, é que a gente vai fazer, então, a contabilização desse custo que a empresa teve para esses produtos. Então, nesse caso, pessoal, quando a gente vai falar então que a empresa ela tem que vender 4.000 unidades de refrigerante no ano de 2015,
Então, leva-se em consideração que a empresa ela já possui um estoque inicial de produtos acabados que vieram do ano de 2014. Então, nesse caso, como a empresa ela já mencionou que é pelo sistema de primeiro que entra, o primeiro que sai, então os primeiros que entraram foram os produtos de 2014, e daí então os primeiros que vão sair seriam esses produtos com os custos que eles já vão ser carregados para o próximo ano. Então, assim, percebam que para o orçamento de produção, porque a gente tem a intenção de saber o quanto que a gente vai fabricar, a gente tem que descontar os produtos que já estão fabricados desde o ano passado. Então, o ano de 2014 já traz para a gente 350 unidades de produto normal e diet, cada um ao seu custo que veio do ano passado. Então, alguns de vocês já me perguntaram qual que é a diferença, o que está acontecendo, por que os custos são diferentes? Porque os custos do produto normal e diet que vieram do ano passado, eles, digamos, o fornecedor vendeu a um preço mais barato cada um dos insumos e você então conseguiu, de alguma maneira, economizar nos teus custos de produção para esses elementos. Então, nesse caso, por isso que eles são mais baratos do que os produtos desse ano. Então, nesse caso, o normal é 6.500 e o diet de 5.500. Então, nesse caso, coloco esses valores, por quê? Então, essas quantidades de 200 e 150, a gente tem que tirar do que a gente vai vender, que seriam 2.500 e 1.500 peças de normal e diet, porque nesse caso, eles são os primeiros que vão sair a esse custo. Então, eu tenho que contabilizar que 200 unidades a R$ 6.500 por unidade, levando em consideração então que no total vai ser R$ 1.300.000 por lote de produto normal. Na verdade, no total de lotes de produto normal que já estavam no estoque, eles vão ser convertidos em dinheiro. Então, nesse caso, se eu estou querendo saber o que a gente vai fabricar, a gente desconta dessas 4.000 unidades, mais esses 350 lotes que já estavam em estoque, só que ainda assim a gente tem que acrescentar um estoque final que a empresa ela tem a intenção então de empurrar para o próximo ano. Então, digamos que a empresa ela tem a necessidade de manter um estoque final para caso tenha qualquer tipo de divergência na projeção, ela consiga fazer então a cobertura. Então, nesse caso, seriam 170 produtos para estoque final. Então, nesse caso, eu acrescento que eu preciso produzir isso aqui, porque então eles vão ser passados também para venda no próximo ano, certo? Então, se eu faço estoque final mais vendas menos estoque inicial, então a gente sabe o quanto que a empresa ela precisa fabricar. Então, a fabricação foi feita, são 3.820 produtos que a empresa precisa fabricar no ano de 2015, certo? Por que um dos elementos também que vocês perguntaram é por que o estoque ele tem um valor tão diferente, o estoque do produto final? Pessoal, percebam que aqui o que vai ser produzido, na verdade o que vai ser vendido... Ah, tá. Aqui, pessoal, então vamos fazer uma correção. Era esse ponto que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu preciso apontar para vocês que a gente precisa fazer algumas alterações que, claro, vão influenciar no resultado, mas o conceito, o que a gente precisa interpretar sobre isso, ele é bem simples. Percebam aqui, pessoal, que se a gente estivesse falando, então, num sistema de último que sai, quer dizer, na verdade, o último que entra é o primeiro que sai, então, nesse caso, a gente teria algum problema com o nosso estoque, porque, de alguma maneira, então, a gente ficaria com um estoque inicial de um período anterior. Nesse caso, pessoal, como a gente está falando sobre, então, é um estoque do primeiro que entra, é o primeiro que sai, então, não considere, então, que o valor que você vai deixar no teu estoque final, que ele seja uma mistura de estoques, tanto do que você carregou do ano de 2014, como desse ano. Então, não seria uma mistura, mas sim, aqui nesse caso, pessoal, eu peço desculpas para vocês, pelo menos com relação ao outro vídeo, ao vídeo anterior. Então a gente vai considerar somente que o que sobrar de estoque final foi o que de fato foi produzido com os custos desse ano, do ano de 2015. Então,
o estoque de produto normal ele é no valor de 7.500 e o valor de estoque de produto diet é de 6.500. Então aqui a gente já vai deixar no mesmo padrão para não ter nenhum tipo de erro. Então corrijam isso aqui, pessoal, porque é um ponto significativo e muda o resultado final. Embora nesse sistema a gente também tenha que levar em consideração quando a gente falar então sobre CMV, certo, pessoal? Então o orçamento de produção a gente precisa fazer dessa maneira e deixar dessa forma para a gente pelo menos saber o quanto que a gente vai fabricar, ok? Depois, o orçamento de materiais, então, pessoal, a gente vai saber o quanto que de fato então a empresa ela vai precisar tanto comprar quanto utilizar dos insumos que ela possui ou que ela precisa comprar para fazer então essa produção. Então, nesse caso, sabendo que a empresa ela vai precisar produzir 3.820 peças para compensar, inclusive, o estoque final que ela precisa manter e um estoque inicial que ela já tinha, então, nesse caso, percebam então que esses valores de fabricação são o que a gente precisa, então, de fato, jogar como itens que vão ser consumidos nesse período. Então, eu vou consumir esses elementos porque, de alguma forma, eu vou ter que fabricar. Então, eu tenho que ter 2.400 para produto, no xarope de produto normal, 1.420 xaropes de produto diet e depois, já que a gente está falando então de 3.800 refrigerantes, a gente vai ter que então ter a mesma quantidade de recipientes e embalagens, certo? Então, nesse caso, é o que a gente precisa ter para o que a gente for produzir. Só que, claro, a gente tem um estoque de produto inicial que a gente carregou do ano de 2014 e a empresa ela tem uma pretensão então de manter um estoque final desses insumos. Então, nesse caso, sabe então que a empresa ela não vai produzir isso, mas então ela precisa comprar um estoque a mais desses insumos para manter de estoque para o próximo ano, para o ano de 2016, certo? Esse estoque final, então, também a gente precisa fazer uma consideração que esse estoque é o que a gente vai ser o mesmo valor do que seria então de custo que seria consumido para esse ano. Então a gente também tem que fazer uma correção aqui, porque de alguma maneira então esses valores eles vão ser mantidos de estoque final, porque não vai ter nenhum tipo de confronto com o estoque inicial que a empresa já tem ou já carregou do ano de 2014. Então, nesse caso, o primeiro que entra, o primeiro que sai, beleza. Então, o primeiro que entra, o primeiro que entrou, foram os estoques de 2014, eles já foram consumidos. Então, nesse caso, ele não vai entrar com o preço do meu estoque final, mas sim ele vai interferir quando a gente falar então do nosso CMV lá embaixo. Mas por enquanto, façam essa correção, que essa parte então difere do vídeo que a gente colocou anteriormente. Ok, pessoal? E depois, no mais, é isso. A gente faz uma multiplicação da quantidade de lotes pelo preço de cada um deles e acha então o valor do que a gente vai ter de estoque final, produtos que vão ser consumidos e também do estoque inicial. Ok, pessoal? Depois, o orçamento de uso de materiais diretos. Então, quando a gente fala de uso, então a gente tem que levar em consideração que primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o primeiro que entrou foram produtos de estoque inicial. Então, quanto que a gente tinha de estoque inicial de insumos? Então, a gente tinha já essas quantidades que a gente viu na parte anterior do orçamento de materiais diretos. Então, esses, de acordo com o preço que cada um deles tinha, vai então me dar o valor que eu consumi de xarope, recipiente e embalagem do que a empresa carregou do ano de 2014 para o ano de 2015. Depois, passado então o uso desses elementos que são do ano anterior, o que vai sobrar para a gente seriam então esses produtos que vão ser consumidos. Então, o que eu vou comprar para então fazer a produção necessária para o ano de 2015. Então, como eu já vi anteriormente que eu vou ter que produzir praticamente 3.800 produtos para o ano de 2015, leva-se em consideração então que desse valor de 3.820 eu preciso tirar o que eu já tenho no estoque.
Então, leva-se em consideração que se eu fizer o somatório desse 2.200, se eu fizer o somatório de todos os xaropes que eu tenho aqui, tem que dar o valor de 3.820, que é exatamente o que eu preciso fabricar para o ano de 2015. Então, nesse caso, se eu, por exemplo, eu parei aqui na resolução, se eu tenho lá 220 xaropes, tanto de produto normal e diet, eu tenho que subtrair. Percebam o que eu fiz aqui. Eu tenho que subtrair do que eu vou consumir de 2.400 o que eu já tenho de estoque inicial, que vai ser utilizado nessa situação no ano de 2015. Então, faço essa subtração. O que me sobra quando eu faço o somatório dos dois é justamente o que a empresa ela precisa produzir. Ok, pessoal? Então, é isso do que a gente vai chamar de orçamento de uso de materiais diretos. Então, é isso que eu vou usar de material direto. O que difere, então, quando eu falo, quando eu faço, então, um orçamento de compra de materiais diretos? É que, nesse caso, eu não vou usar materiais diretos que vão permanecer em estoque. Então, eu não considero que for permanecer em estoque final para o ano de 2016, porque, nesse caso, o que eu for usar é só relacionado à minha fabricação. Ok, pessoal? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração para esse exercício e dessa forma. Depois, o custo de fabricação. Então, o custo de fabricação ele vai seguir uma mesma orientação do que a gente tinha aqui, dessa parte de uso de materiais diretos. Só que percebam o seguinte, quando então a gente fala sobre produto normal e produto diet, a gente tem xarope, que ele é exclusivo tanto ou para produto normal ou para produto diet, só que recipiente e embalagem, a gente está falando então de mesmo recipiente e mesma embalagem para os mesmos produtos ou para os mesmos tipos de produtos. Então aqui a gente tem que fazer a proporcionalidade do que a gente tem o que a gente vai utilizar de recipientes. Do que foi consumido de estoque inicial, a proporcionalidade do que foi consumido de estoque inicial e também a proporcionalidade do que foi consumido do que a empresa ela teve que comprar para fazer a produção do ano de 2015. Então eu faço 62,5%, que foi o rateio que a gente viu desde a primeira questão. Então 62,50% para produto normal, vezes então o que eu consumi de estoque inicial e também 62,5% do que a empresa ela vai consumir, do que a empresa for comprar para a produção do ano de 2015. Então eu faço essa proporcionalidade, faço a soma dessas multiplicações e acho o quanto que vai ser relativo ao produto normal. Depois, para as embalagens, a mesma coisa. Faço isso também levando a proporcionalidade para produto diet, que seria de 37,5%. E daí, então, eu fecho a minha produção total, ou o que for utilizado para a fabricação dos meus produtos, tanto normal e tanto diet, porque esses valores, então, é o que eu, de certa forma, eu iria estocar para a minha empresa nesse ano de 2015. Depois, o orçamento de compra de materiais diretos, pessoal, então é o que a gente já mencionou desde das partes anteriores aqui em cima. Percebam então que compra de materiais diretos, a gente tem que considerar também que a gente vai comprar o que for permanecer em estoque final. Então eu vou comprar o que eu for consumir, mais o meu estoque e o que eu for manter de estoque final e retirar o que eu já tinha de estoque inicial. Porque nesse caso, então, eu não vou precisar comprar esses elementos. Então eu faço isso para todos, levando em consideração o preço que eu tenho para cada um deles, já que eu vou consumir e todos eles vão ter o mesmo preço. Então, nesse caso, eu vou comprar um valor que tem custo para esse período de 1.100 por lote, 1.000 por lote de xarope diet, 900 e 800 para recipiente e embalagem, que seria então o nosso custo unitário para cada um deles. Ok, pessoal? Então, fica dessa forma quando a gente fala então sobre orçamento de compra de materiais diretos.
Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui que seria uma dúvida que vocês também tiveram. Depois, claro, é uma multiplicação normal, quando a gente fala sobre a quantidade que a gente vai ter que vender pelo preço unitário de cada um deles, é só uma multiplicação normal e a gente acha o nosso orçamento tanto de fabricação quanto de compra e uso de materiais diretos. Depois, orçamento de mão de obra direta, eu acho que não chegou a ser nenhum tipo de problema para vocês. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, eu não vou entrar no detalhe aqui porque não foi nenhum ponto tão significativo assim nas dúvidas de vocês. Mas caso vocês não tenham entendido, deixem comentários ou entrem em contato comigo, que daí eu também volto a explicar um pouco melhor sobre orçamento de mão de obra direta. Orçamento de custos indiretos, pessoal, aqui é um ponto que a gente também tem que prestar um pouco de atenção, porque esse elemento ele também é considerado quando a gente vai falar, então, ou quando a gente for fazer o nosso CMV. O nosso CMV, então, ele leva em consideração todo tipo de custo, inclusive custos indiretos. O exercício deu duas variáveis de custos, que seriam custos variáveis e custos fixos. Os custos variáveis, então, eles são proporcionais à nossa produção, levando em consideração, então, que a gente vai produzir. Que, na verdade, o exercício ele diz que eles são proporcionais em 2 horas de trabalho para cada produto que for feito. Então, se eu vou produzir 2.400 produtos normais, eu multiplico por 2, então que seria uma quantidade de horas de trabalho com relação aos meus custos indiretos. Sempre eu faço essa multiplicação por 2, porque esse, no caso, para esse exercício, não vamos generalizar para todos, proporcional ao gasto que o exercício já deu, faço uma multiplicação direto, eu acho então o valor que seria relativo então aos meus custos variáveis, tanto para produto normal quanto para produto diet. E os custos fixos o exercício já deu, então eu fiz uma correção lá, que então estava 1.200, mas é 1.200.000. Então 1.200.000 para ser rateado de acordo então com a proporcionalidade de produtos feitos tanto normal quanto diet, que é o valor de 62,5 e 37,5. Faço a multiplicação, uma proporcionalidade simples, que seria então esse valor de 62,5 vezes esse 1.200.000, eu acho então que seriam esses custos fixos proporcionais ao produto normal, faço o que restar, que seria então do produto diet. Então o somatório tem que dar 1.200.000, certo? Então esses valores eles também vão ser carregados no nosso custo de produtos vendidos. Aqui, pessoal, então prestem atenção. Aqui a gente vai estar carregando todos os nossos custos somente do que foi produto vendido. Se eu fiz um produto e ele permaneceu em estoque para o próximo ano, ele não é contabilizado como um custo de produto, já que ele não foi vendido. Então, nesse caso, considerem o seguinte: os principais elementos que fazem parte do nosso CPV aqui, ou nosso CMV, como a gente tem utilizado, ou as pessoas podem confundir, que seria o nosso custo de mercadoria vendida. Então, nesse caso, eu tenho que considerar materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos. Materiais diretos, eu vou então pegar diretamente do que a gente utilizar de material direto do que foi fabricado. Então perceba, aqui eu estou utilizando somente do que foi fabricado. Aqui tem um ponto então que eu gostaria de destacar, então, que esses elementos aqui em orçamento de materiais diretos, eles então aqui eles são totalizados do que de fato a empresa ela produziu. Percebam então que se eu mostrar aqui de novo, ó, eu estou pegando tudo que a empresa ela fabricou. Só que aqui, pessoal, eu estou colocando inclusive tudo que a empresa fabricou. Ela fabricou inclusive o que ela vai deixar para estoque final. Dá para entender aqui, pessoal? A empresa ela retém, quer dizer, na verdade ela consumiu todos esses gastos para produzir tudo. Só que o problema é que, nesse caso, ela não vai vender tudo que ela produziu. Ela vai deixar, inclusive, alguma coisa para o próximo período. Então, nesse caso, esse material direto aqui é o total de 10.513.000, é o total do que foi gasto para fabricar o que a empresa teria que fabricar para o ano de 2015. Só que percebam que, pelo sistema de primeiro que entra, primeiro que sai,
não necessariamente tudo que for ser vendido foi produzido em 2015. Inclusive, se vocês perceberem aqui embaixo, ó, se eu for analisar a análise do custo total, eu tenho que também tirar coisas que já estavam no meu estoque inicial. Por exemplo, eu já tinha lá 200 unidades normal e 150 de produto diet. Então, nesse caso, levando em consideração os custos deles, esses valores, eles entram no meu CMV. Porque, nesse caso, mesmo eu não produzindo no ano de 2015, ele foi produzido no ano de 2014 e vendido em 2015. Então ele só vira custo a partir do momento que ele foi vendido em 2015, pelo menos contabilmente só nesse momento. Então nesse caso, percebam então que essa quantidade, já que foi o primeiro que entrou, é o primeiro que vai sair. Da quantidade que eu produzi, aqui em cima, cadê? Da quantidade que eu tenho que produzir, que seria, cadê? Que seriam 2.400 peças de produto normal e 1.420 de produto diet, não necessariamente eu vou vender todas essas. Embora eu tenha que vender a quantidade de 2.500 e 1.500, como o exercício deu lá no orçamento de vendas, então eu tenho que vender 4.000 peças de refrigerante, sendo 2.500 normal, 1.500 diet. Então, nesse caso, já que eu tenho que vender essas 4.000 peças, eu tenho que descontar, então, do que eu fabriquei já, essas 200 e essas 150 que já estavam no estoque. Então, se eu desconto, ó, percebam aqui, se eu desconto essas 200 do que eu tenho que produzir, o que eu tenho que vender, que seriam essas 2.500, então, o que eu tenho que retirar do estoque que eu produzi é só 2.300. Só que percebam então aqui, pessoal, que eu tenho que levar em consideração o quanto que foi o meu custo de produção para eu de fato então considerar somente no valor aqui o que de fato foi relativo à minha produção para essas unidades. Percebam aqui, deixa eu desfazer isso aqui, deixa eu fazer, inclusive eu não vou editar essa parte só para deixar o cálculo bem destacado para vocês. Ó. Então, percebam que essa parte aqui de cima é a mesma coisa do que eu tenho lá em cima com relação à minha fabricação. Ou seja, esses aqui são todos os meus custos de fabricação para o ano de 2015. Só que, então, isso é para produzir, deixa eu colocar aqui, é para produzir, deixa eu colocar aqui em cima, produtos normais e produtos diets. Eu tenho que produzir uma quantidade de cadê? Produção. Aqui, 2.400 e 1.420. Então, esses custos que eu tenho aqui é para produzir isso aqui, certo? Inclusive, eu posso pegar então como comparativo aqui o meu orçamento de mão de obra, que é exatamente o que eu preciso utilizar de mão de obra para produzir essas mesmas quantidades. Então, os gastos envolvidos na produção são esses: material direto, mão de obra e custos indiretos. Ou seja, se eu abrir aqui, ó, deixa eu abrir mais uma linha aqui. Então, esses totais... boa. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Deixa eu transpor isso aqui para baixo. Então, se eu totalizar esse valor mais esse, então eu tenho todos os meus gastos envolvidos para a produção de produto normal e diet. Só que o problema é que então se eu for analisar o meu custo por lote, vai ser de... Eu tenho que pegar esse valor dividido pela quantidade produzida. Então, para produzir 2.400 peças de produto normal e 1.420 peças de produto diet, então os meus custos por lote foram no valor de 4.955 e 4.876 normal e diet, respectivamente. Ou seja, então, nesse caso, do que foi produzido, os custos da produção para esse período foram esses valores. Então, se eu quero saber os custos relativos não ao total, mas sim uma parte dela,
que seriam esse 2.300 e 1.350, então eu tenho que fazer dessa forma. Tenho que fazer a multiplicação direta aqui, e daí então agora eu vou achar os meus custos corretos da quantidade que eu vou vender. Claro que eu não vou vender tudo, mas do estoque inicial sim, eu vou vender tudo. Então dessa maneira eu já consigo então achar os custos totais para cada um dos meus produtos, certo? Então dessa forma eu encerro pelo menos o meu CMV. Depois, despesas e o demonstrativo, eles permanecem sendo na mesma lógica. A única coisa que vai mudar é a lógica que a gente utilizou nos estoques, que aí sim então fazia diferença. Ok, pessoal? Então, eu não vou entrar no detalhe, pelo menos em despesas e demonstrativo, porque eles permanecem sendo os mesmos. Mas se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade em perguntar que eu também respondo vocês. Ok, pessoal? Então, por enquanto, eu fico por aqui. Agradeço a participação de todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!